A paz de Cristo, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida poderosamente no dia de hoje. Estamos aqui para mais um dia da nossa jornada em busca da plenitude do Espírito Santo. Esse é o nosso 22º dia e tenho certeza que o Senhor tem acrescentado sobre a tua vida, você que tem estado junto comigo aqui desde o primeiro dia. Eu tenho certeza que lutas se levantaram, coisas vieram para tentar te fazer parar, mas em nome de Jesus não vão conseguir. O Senhor está conosco, a mão de Deus tem nos guardado e mesmo em meio a lutas e provações, o Senhor tem nos preservado. Nós estamos de pé diante do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos pro vídeo. Aleluia! É sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos de pé diante do nosso Deus. A palavra fala no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 20 e no verso de número 13. Verso que segue o texto que falamos já há 2 dias. Os meus olhos estão em ti. Quando Josafá fala para Deus, mesmo diante de todos os seus problemas e aflições. E também quando falamos sobre o Salmo 119, verso 37, onde o salmista pede: Senhor, tira meus olhos das coisas inúteis. Gente, esse versículo é muito forte, muito forte. E já no verso 13, então, Josafá, ele diz o seguinte: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. A Bíblia aqui fala de uma postura de estar de pé, mas não só de tomar uma postura, estar de pé diante de Deus, estar de pé diante do Senhor. A Bíblia está falando de alguém que se posiciona, mas que não está posicionado, firmado no seu próprio querer, na sua própria vontade, na sua própria força, mas posicionado diante de Deus. Diante de Deus. Sabe, nós precisamos tomar posicionamentos em Deus. Gente, isso é muito forte. Isso pode mudar a nossa vida. Nós precisamos tomar algumas posições espirituais, posições em Deus que vão influenciar na nossa vida. Hoje eu estava vendo uma mensagem do pastor Josué Brandão. Pastor Josué Brandão, que é presidente da Assembleia de Deus, não vou me lembrar, é lá do norte, lá, mas não me lembro agora, não vou me lembrar de onde. E ele falava uma frase muito interessante. Ele disse: você não tem hora para almoçar? Você não tem horário para tomar café? Você não tem um horário determinado que você vai trabalhar e que você sai do serviço? Por que as coisas de Deus você não tem horário? Por que com as coisas de Deus, ele na verdade estava falando de forma específica sobre oração. A mensagem era sobre oração. Ele disse: por que você não tem hora para orar? Por que quando alguém pergunta, você ora? Claro, que horas? Eu oro todo tempo. Eu sempre oro durante o dia, tiro um momento de oração e assim por diante. Mas por que você não tem uma hora para orar? Por que você não tem disciplina com as coisas de Deus? Gente, aquilo falou muito forte comigo. Muito forte comigo. Por que a gente é tão indisciplinado, né, com as coisas de Deus? E aquela palavra martelou no meu coração. E está martelando ainda. Por isso a Bíblia fala que eles estavam de pé, mas não só de pé diante do Senhor. Ou seja, a vida deles estava diante de Deus. Era uma posição tomada, mas uma posição tomada de forma espiritual. Nós precisamos tomar posições na nossa vida. Escute o que eu vou dizer.
enquanto você não tomar um posicionamento acerca de algumas coisas e não agir de forma disciplinada, você não vai conseguir. Eu costumo dizer que o filho pródigo, ele não venceu quando abraça o pai, ele não venceu quando sentou na mesa, ele não venceu quando recebe do pai um beijo, quando recebe a roupa. O filho pródigo, ele venceu quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele tomou uma posição diante de Deus. E quando nós nos posicionamos diante de Deus, o céu se move. Você está entendendo? O que faz nós vencermos é um posicionamento diante de Deus. Isso move o céu. Move o céu. É sobre isso que eu vou querer falar hoje no culto à noite, nossa noite profética. Quero transcorrer um pouco mais sobre isso. Então eu quero te convidar já também para estar conosco no nosso culto hoje à noite. Assim também quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe ele, faça um comentário sobre ele, em nome de Jesus. E é interessante porque qual a resposta de um posicionamento? A resposta de um posicionamento é que no verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor. Aleluia! Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Deus está esperando um posicionamento. Talvez você tenha feito tantas perguntas para Deus. Talvez nós tenhamos questionado Deus acerca de tantas respostas e incertezas que nós temos, dizendo: Deus isso, Deus aquilo outro. E só o que Deus está esperando é um posicionamento para que Ele venha com a resposta. Então veio o Espírito do Senhor. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Vamos ficar de pé diante do nosso Deus. Eu quero orar contigo nessa hora. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esses minutos preciosos que tivemos na Tua presença, pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela manifestação da Tua majestade. Obrigado, Deus, porque Tu nos ajudas, Senhor Deus, a nos posicionarmos. E é fato, por isso estamos aqui ouvindo essa palavra. O Senhor continua falando conosco, Deus. Deus, eu quero aproveitar esse momento e abençoar essa vida. Abençoar essa pessoa que está comigo hoje, que talvez está passando por um tempo difícil, de fadiga espiritual, fadiga emocional. Essa pessoa que se encontra cansada, debilitada. Ajuda, Deus, em nome de Jesus. Ajuda, Deus, em nome de Jesus. Cobre eles com a Tua graça. Cobre ela com a Tua graça, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu oro. Assim, Deus, eu abençoo. Assim, Deus, eu ministro a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus os abençoe, vos guarde e vos proteja, em nome de Jesus. Fique em paz.